Olá, seja muito bem-vinda, mulher advogada. Esses são os cumprimentos de nós da UAB Guarulhos e eu, em especial, por iniciativa da Comissão das Mulheres Advogadas, estamos aqui hoje no nosso podcast. Esse podcast que vai reunir acolhimento, escuta, um espaço de vozes femininas. Estamos no mês das mães, né? Dia das Mães. E olha só que interessante, a gente fala tanto do Dia das Mães, mas por que não falar do direito das mães? Então, eu quero deixar aqui registrado o meu agradecimento ao Centro Universitário FIG-Unimesp por nos receber aqui com toda a sua equipe e proporcionar que nós captássemos, né, esse material e deixar aqui registrado para vocês esse mês que é tão especial, mas que sem dúvida nós queremos trazer informação e inspiração. E falando em vozes femininas, eu estou aqui entre elas, as doutoras, minhas colegas. Então, para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Baptista, sou advogada civilista, empresarial e internacional. Estou presidente da Comissão das Mulheres Advogadas e aqui ao meu lado está a doutora Alessandra Casten, ela que é civilista com ênfase em direito empresarial e imobiliário e é a nossa diretora tesoureira da UAB Guarulhos. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, é um prazer imenso estar aqui hoje com vocês, né, para tratar desse tema tão importante, né? Estamos aí no mês das mães, da mulher, né? Então eu tenho certeza que nós vamos compartilhar aqui ideias, experiências e vai ser bem legal, doutor. E parabéns, viu, pela sua iniciativa. Obrigada pela sua presença. Está aqui também a doutora Ellen Juliana, ela que é advogada trabalhista, advogada sindical, é uma defensora dos direitos das mulheres, está vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada. Então, para mim, sem maiores prestígios aqui, você é muito bem-vinda hoje. Obrigada, doutora. Muito obrigada por compartilhar esse momento com vocês. É importante para a sociedade, é importante para a advocacia. Muito legal, obrigada mesmo. Muito bem. E ela, que é a advogada das famílias, viu? A gente pode falar dessa forma, a doutora Louise Marie Sanches, ela, como disse, especialista em Direito das Famílias e Sucessões pela FAAP, associada ao IBDFAM, presidente da Comissão de Família e Sucessões da nossa OAB Guarulhos. Seja muito bem-vinda, doutora Louise. Eu que agradeço, Fê. É sempre um prazer falar para a Advocacia de Guarulhos, para as mulheres, temas tão importantes aí, principalmente nesse mês, como a Alessandra falou, né? Um mês aí que para as mulheres é extremamente especial. E o assunto de hoje, então, eu acho que é interessantíssimo. Muito bem. E vocês viram que elas todas aqui falaram do tema de hoje, porque o tema de hoje... E, gente, nós estamos aqui com uma agenda, teremos pelo menos 3 episódios dessa série de Direitos das Mães, tá? E o tema de hoje é justamente Direito das Mães. Maternidade, trabalho invisível e justiça afetiva. Uau! É um tema que está tão presente no nosso dia a dia, para nós, mulheres advogadas, que somos mães, e para a mulher, né, que essencialmente ali é mãe e faz um trabalho invisível. Uma vez mãe, mãe para sempre, não é? Então, nós queremos falar aqui hoje o que é esse trabalho invisível. E quem me responde já aqui de pronto? Bom, o trabalho invisível da maternidade, que a gente tem usado aí, né, nas nossas petições na área de família, utilizado principalmente no cálculo de alimentos, o que é ele, né? É todo o trabalho doméstico não remunerado, realizado predominantemente pelas mulheres, até porque culturalmente a sociedade entende que esse trabalho é um trabalho da mulher. O cuidado dos filhos, a lição, a alimentação, o boletim escolar, a reunião, a festinha do amiguinho, o presente, tudo isso é considerado um trabalho da mãe. 90% dos casos, claro, existem as exceções. Porém, na maioria das famílias, esse é considerado um trabalho materno. Então, intrinsecamente, a sociedade entende que é a mãe que tem que realizá-lo. Porém, ele não é remunerado, não é um trabalho
que tem reconhecimento, né? Muitas vezes aquela mãe, ela faz, leva uma jornada dupla, tripla, quádrupla, e ela não tem reconhecimento. Muitas vezes a sociedade entende, mas você é a mãe, então entende-se que você tem que fazer. Mas por quê? Se hoje em dia a gente fala tanto da igualdade de gênero, né? Sim. Então esse é o trabalho invisível da maternidade. Muito bem. E aí a gente fala desses reflexos justamente da desigualdade de gênero que acaba ocasionando. Como ela bem disse, aí a mulher ela acaba sofrendo diversos tipos de violência, né, inclusive a psicológica, justamente porque se coloca sob essa pressão, e sem rede de apoio, é impossível aliar a maternidade com o trabalho, a possibilidade ali de fazer a sua renda, e aí essa mulher ela se vê completamente desqualificada perante a sociedade, porque ainda que ela coloque ali na cabeça dela que ela tem o valor, que ela está fazendo um trabalho que é fundamental, e, gente, esse trabalho invisível e fundamental é justamente isso, é aquilo que está por baixo, né, como a gente vê um prédio grande, bonito, ele teve um fundamento que, inclusive, vai determinar quanto de andares esse prédio pode ser construído. Então, as mulheres, elas são essa base da sociedade, realizando esse trabalho invisível e que precisa, sim, ser reconhecido. E aí existe, dentro dessa sobrecarga, reflexos emocionais, esses sociais que a gente está falando, isso, os patrimoniais, e os reflexos jurídicos. Então, aqui, como advogados, a gente pode falar desses reflexos jurídicos, porque numa situação, por exemplo, em que a mulher precisa requerer os direitos, a gente vai sempre falar dos filhos, em relação a alimentos, mas até a proposta dessa nossa conversa aqui é falar que a mãe também tem direitos. Então, é possível diminuir, amenizar esses reflexos emocionais, por exemplo, diante de uma boa assistência jurídica para essa mãe, não é? Porque vamos falar de uma situação de divórcio, né, em que a mãe se vê ali obrigada a cuidar dos filhos, e a nossa sociedade ainda tem muitos estigmas em relação a uma mãe que divide a guarda com o pai, um pai que está disposto a ter a guarda 100% dos filhos, e a mãe, enfim, tem que trabalhar. A gente tem visto aí inúmeros casos, e já se fala muito sobre os julgamentos de perspectiva de gênero e tudo mais, mas o abalo emocional. Então, como fica o direito, por exemplo, de uma mãe numa situação de divórcio em que ela está abalada emocionalmente, que ela tem que dar conta do filho e também tem que dar conta de si mesma, né? O que vocês acham disso? Vou falar um pouco, trazer o gancho do que a doutora Fernanda falou, algumas convenções coletivas e acordos coletivos, eu já levei essas questões para algumas negociações de que a mulher que sofre algum tipo de violência ou doméstica, patrimonial, uma separação conflituosa, litigiosa, que tem aquele separação, um divórcio que não foi amigável, não fluiu, né? que teve conflito. Ela precisa de um momento para colocar a cabeça em dia, para ela poder ter saúde mental, para poder decidir o que ela vai fazer da vida dela daqui para frente. Para cuidar dos filhos, para cuidar das crianças, né? Também com qualidade, porque muitas vezes a pessoa é vítima de violência, né? E tendo esse tipo de acompanhamento, tem situações que os acordos a gente está prevendo, e algumas empresas estão aceitando um período, se for uma violência doméstica grave, e 10 dias, não desconta, não tem prejuízo salarial. O salário dela vai ser mantido. Ela vai ficar 10 dias para se recompor, né, como pessoa, como é a dignidade da pessoa humana, né? Nós estamos falando de direitos humanos já nesse ponto. E ela não vai ter prejuízo, ela vai ter garantia
na convenção coletiva, um direito que a categoria dela tem, que ela pode usufruir. E esse direito, ele seria complementar ao direito que já está previsto da mulher, por exemplo, vítima de violência doméstica, ter ali um auxílio-doença, por exemplo, pela Previdência. Sim. É uma negociação entre o empregador, entre a convenção coletiva do empregador e os sindicatos. Sim. Já Excelente. tem situações que estão sendo previstas. Exatamente, né? Eu acho, assim, em relação à paridade de gênero, né, igualdade de gênero, eu acho que desconsiderar o trabalho invisível é você negar a paridade. Porque você não pode tratar de uma forma igual aquilo que não é igual. Que não é igual. Né? Isso faz parte da paridade que deve ser alcançada. O protocolo de perspectiva de gênero é um instrumento, né, que deve ser utilizado para que a justiça seja alcançada. E nessas situações, assim, né, eu fiquei até surpresa, né, que quando a gente vai estudar jurisprudência, né, e ainda isso é muito pouco reconhecido. Né? Então, nós vemos hoje mulheres mães que elas necessitam ter um intervalo na carreira delas para cuidar de um filho pequeno, né, principalmente nos primeiros anos, e isso tem um peso, né, para a mulher, porque ela paralisa ali a carreira dela, depois ela não sabe como vai ser no futuro, e isso não é considerado aí numa fixação de alimentos, né, então nós vemos mesmo, né? de guarda também. Não tem nem tempo para estudar. Não, a questão Exato. da guarda compartilhada, né, que hoje é regra no nosso ordenamento, mas eu vejo muitas vezes, né, então o pai quer a guarda compartilhada. Bacana, legal, quando ela é exercida de fato. Perfeito. Né? Sim, então, é só aí, às vezes, já vi direito. juízes falarem, tudo bem, o senhor quer a guarda compartilhada? O senhor sabe o nome da professora? Qual o horário da natação dele? Como é o nome do melhor amiguinho dele? Então, para que o senhor quer a guarda compartilhada, entende? Porque, de fato, quem sabe essas coisas é a mãe. E quem fica sobrecarregado? É a mãe. Sim. Então, como que a gente aplica uma igualdade e uma guarda compartilhada se culturalmente no Brasil a gente não tem esse compartilhamento real? Até mesmo numa família de um casal que é casado ali. Sim, salvo raríssimas exceções. A mulher, né, chega salvo raríssimas exceções. Quando existe aí um relacionamento entre ex saudável, que é um pouco difícil no início. Não, talvez até mesmo de um divórcio. Um casamento. Você vê que muitas vezes você chega em casa cansada e o esposo tá ali e quem tem que fazer o jantar é a mulher e a lição é a mulher. Então, peraí, existe mesmo essa igualdade? É aquela situação, vamos esperar a mamãe chegar para a gente ver. Pede para a mamãe. Né? Nós todas aqui acho que já vivemos, talvez um dia ou outro, né? Exatamente. Nessa situação. E o desafio é porque se a mulher não faz isso que está previsto, o que é esperado nesse consciente coletivo aqui, né? Ela fica mal vista, né? Ela é incompetente. Né? Se ela trabalha demais, é porque ela abandona os filhos e ela só pensa na carreira. Se ela não trabalha, é porque ela é encostada. Né? E aí ela não quer trabalhar porque ela quer viver do marido ou do ex-marido, enfim. Então é difícil ser mulher, né? Desafio. Tá complicado. E aí, assim, qual que é essa possibilidade, até mesmo casos práticos que vocês tenham, de considerar o trabalho invisível da mãe e incorporar isso nos alimentos, por exemplo? Bom, nos alimentos, eu vou falar pelas ações de família, né? Eu faço uma tabela, literalmente uma tabela. Então, pega ali no Excel e faz a tabelinha. Do horário que a criança acorda ao horário que a criança vai dormir, quais são as atividades dela? E isso inclui tudo. Então, acordar a criança, 7 horas. Dar café da manhã para a criança, 7h15. Escovar os dentes. Trocar, levar para a escola, buscar na escola, levar no não sei onde, no pediatra, tudo. Porque tudo é trabalho. Cortar a frutinha para o lanche, você já está tendo um trabalho. Então, isso entra como horas. E eu coloco literalmente as horas que a mãe leva para fazer todas essas atividades. Então, e aí comparo. Peraí. Então, o senhor tem que pagar pensão, certo? E a mãe está exercendo de fato os cuidados.
Tá. Então, se ela não exercesse de fato os cuidados e você tivesse que contratar um motorista, uma empregada doméstica, ou uma babá, uma cuidadora, enfim, uma cozinheira, enfim, tudo aquilo que a mãe faz no dia a dia dela, que é um serviço é um prestado. serviço prestado para a criança, quanto seria tudo isso? Então, pagar a pensão é barato. Porque no final a sobrecarga fica para a mãe, né? Então a gente está falando ali de um trabalho que realmente é invisível, porque ninguém pensa nele. Ninguém pensa no tempo que você perde para colocar uma criança no banho, aí ela não quer entrar no banho, depois ela não quer sair, aí ela chora para entrar, depois chora para sair, chora para trocar. Aí você faz a frutinha amassada, ela não queria, ela queria cortada. Aí você faz a cortada, mas agora eu quero amassada. Então isso é um trabalho incansável. Então eu coloco ali no cálculo dos alimentos. E alguns juízes estão levando em consideração, mas infelizmente, como a doutora Alessandra falou, tem juízes que ainda não estão levando em consideração. E o judiciário ainda tem sido muito machista nesse sentido de, mas você é a mãe, ou você quis a guarda, você não quer a guarda. Se você quer a guarda, então você aguenta. Olha, eu já tive, isso me lembrou uma situação concreta, né? Que a mãe, ela não estava trabalhando ainda, né? Então foi solicitado alimentos. E nessa lista que a gente costuma fazer para definir o valor dos alimentos, nós colocamos ali a contratação de uma babá, porque a mãe pretendia voltar para o mercado de trabalho. Esse valor ele foi contestado, né, pelo advogado do pai da criança. Olha, não precisa de babá porque ela não está trabalhando. Mas não foi falar, tá, então e o trabalho dela? Né? Não, era simplesmente para excluir. Então, qual o apoio que uma mãe, né, que precisa dar atenção a essa criança, tem da justiça? Então, é isso que a gente precisa pensar e lutar para que isso seja reconhecido. Recorrer, né, doutora? Porque temos visto aí decisões que, infelizmente, ainda na atualidade, desprezam essa questão. Né? Então, a mulher ela fica muito vulnerável, ela não sabe se ela deve ficar em casa, obviamente é uma escolha, eu acho que a mulher tem o direito de escolher, né? Se ela quer voltar no trabalho imediatamente, se ela realmente quer ali definir um tempo para cuidar melhor da criança, às vezes ela necessita disso, né? Então, e isso tem que ter o apoio da justiça, o pai, a responsabilidade do pai, né? Em relação a isso. Né, doutora? Não reconhecer esse trabalho invisível é validar a injustiça. Isso. É simplesmente. Eu acho, e o desequilíbrio. Assim, um pensamento meu, Ellen, tá? Como mulher. Tira o direito da mulher de poder falar, não, agora eu preciso trabalhar, eu não posso ficar. Eu amo meu filho, mas eu tenho a minha profissão, tenho que voltar. No caso, a criança tinha 7 anos, só para vocês entenderem o contexto. Eu tenho que voltar. E aí vai apoiar assim que se tem uma sentença lá de uma guarda que você vai ter que não tem nenhum apoio a mais. Não, e muitas vezes você para de trabalhar, que é o caso de muitas mulheres, né? E vamos falar de uma criança de 7 anos. Você parou de trabalhar quando a criança nasceu, aos 7 anos você decide voltar. Na nossa profissão, na advocacia, quantas coisas mudam em 7 anos? Você consegue voltar a trabalhar imediatamente, se reinserir no mercado de trabalho? Você não consegue. Então, isso é injusto, né? Porque o pai, ele acorda, ele toma o banho dele e ele vai trabalhar. Então, eu tenho até um quadrinho que às vezes eu posto no Instagram que realmente a subida profissional da mulher e da do homem, ela é muito desigual, né? A mulher tá ali levando o rodo, o escovão, a panela, a criança nas costas. O homem só pega a pastinha dele e vai trabalhar. Você não pode definir seus horários assim, com 20 minutos de antecedência, você tem que ter um planejamento, né? Tem toda uma diferença que acaba implicando, né, também trazendo na profissão, na carreira. A pauta que vocês estão... A Douglas falou em relação à profissão, existe algumas empresas, principalmente as multinacionais, que têm uma visão diferenciada das nossas aqui no Brasil, e que no futuro esperamos que isso tenha na nossa cultura, na cultura do empresário, que é um investimento, é uma ajuda social, creches. Sim. E creches
muita qualidade. Auxílio creche, né? O auxílio creche e a creche dentro dentro da da estrutura da empresa. empresa. Isso é muito bom. É muito bom, é muito bom. Então, e aí, E- assim, quando a gente está falando dessa questão toda, uma coisa é o querer, o desejar, e outra coisa é ter acesso a isso. Então, veja, tem o meio para deixar lá, registrado, elencado, e chegar em juízo e falar, olha, o custo é esse, né? E aí tem duas situações aqui que eu queria trazer quando o assunto é a pensão alimentícia. Me parece que tem um cálculo médio, que é uma coisa assim, de dentro do judiciário, que dentro do que segue a mesma métrica do salário mínimo, né? Que o salário mínimo, além de tudo, ainda tinha que tem que ter lá o provimento de lazer também. Até isso o salário mínimo deveria alcançar. E aí, quando a gente traz para esse, né, para esse micro universo aqui, que é o da pensão alimentícia, também vai ter, né, um valor médio. Não sei em quanto está, mas o contraste é quando um genitor, né, uma genitora ali que tem maiores condições financeiras, né, numa situação ali de rompimento da instituição familiar, né, dessa separação, tem que garantir para esta criança o mesmo nível de qualidade de vida que ela tinha. Isso, o padrão social O padrão social não pode cair. Exatamente. Então, assim, é o que eu digo. Se o pai come num restaurante de luxo, o filho tem que comer. Se o pai viaja todo ano para uma viagem internacional, o filho também tem que viajar. Mas, né, qual é a dificuldade ali? A gente sabe que existem dificuldades no cálculo da pensão, né? Muitas, inclusive. Então, como provar, né? Como comprovar que o pai pode? Então, principalmente quando o pai é autônomo, né? Então, a gente tem os nossos meios de comprovar, que é o padrão social e tudo mais. Mas existem pais que ocultam, sim, o seu patrimônio, muitos pais, inclusive, para não fornecer um padrão de vida adequado para o filho, né? Às vezes por uma desavença, uma vingança, pelo fim do relacionamento. Mas deveria ser assim, né? Até para não sobrecarregar a mãe. E voltamos a falar da sobrecarga, né? Sim. Que é uma sobrecarga, porque daí a mãe tem que cuidar, tem que tentar manter o padrão da criança, e como ela faz isso? Às vezes ela não consegue. E detalhe, né? Porque se esse contraste todo fica muito evidente, aí a mãe não precisa nem verbalizar, né? Mas se de repente a criança vai lá e reclama pro pai, aí pronto, a mãe já é acusada de alienação parental, porque onde já se viu, tá falando mal. Então, eu acho que é muito importante hoje a gente inspirar, né, mulheres a se precaverem, né? Porque quando, um exemplo que a gente está seguindo aqui dessa questão mesmo do divórcio e tendo que ter definida ali uma pensão alimentícia, a mulher, ela já, quando tem o filho, né, ela passa por aquele dilema, e agora? Continuo trabalhando ou sigo nos cuidados da criança? Exato. Aí ela abre mão desse trabalho, pensando num trabalho de equipe ali dentro da família. Então, enquanto o genitor está saindo para trabalhar, eu estou aqui cuidando, fazendo esse trabalho invisível, esse trabalho de cuidado, que inclusive, gente, sabemos que não se resume somente ao filho, à filha, mas a toda a casa. Sem uma mulher fazendo um trabalho invisível, a sociedade não existe. Mesmo essa é a grande verdade. Funcionários dentro da sua casa, mesmo a que administração dela é feita por você, né? Perfeito. Então, a mulher, ela já passa por esse dilema. E aí, numa situação dessa, né, de ruptura, ter que lidar com as feridas emocionais que são havidas ali, né, dessa relação que talvez foi conflituoso, turbulento. Ainda ter que manter uma estrutura, um equilíbrio, sabe? É difícil. Agora, imagina como fica essa mulher, psicologicamente falando, a importância de uma ajuda especializada, né? Porque a maioria não recorre ao judiciário, porque não quer arrumar briga. Tem muitos, eu vejo isso muito mesmo, que, não, olha, doutora, eu não vou ver essa questão porque a escola ele paga por fora.
Se eu for para o judiciário, eu vou ganhar menos do que eu recebo hoje. Sim. Porque ele falou Ele que falou. ele vai me pagar 30% só do que ele ganha. E hoje ele paga mais. Eu já ouvi... Ele fechou a empresa e ele não Isso. trabalha mais como empresário. Então, percebe que nessa linha trajetória, né, é importante a gente trazer um olhar para alguns detalhes que, logicamente, não vai criar nenhuma confusão ali na cabeça, né, do judiciário, ali na hora de... Mas elementos que são necessários. E aí, eu até gostaria que vocês aqui dessem, por exemplo, algumas dicas concretas mesmo, de como a mulher pode se precaver. Ai, meu Deus, Pode já vem se eu proteger. sendo advogada do diabo, né? Por eu acho que favor. metade dos homens dessa sociedade me odeiam. Então, Não. inclusive, calma, nós estamos no mês das mães e estamos falando de justiça, né? E esse podcast está falando de coisas que ninguém quer falar, não é mesmo? Porque foi o que eu falei inicialmente. Todo mundo pensa nos filhos, no bebê, no menor, no bem-estar da criança, no melhor interesse da criança. Mas e a mãe, minha gente? E a mãe? E a mulher fica como? Pouco, né? Isso. Então, nesse sentido, ok? Então, vamos lá. Gente, eu indico para todas as minhas clientes, né? Porque divórcio também é uma coisa complicada. Muitas vezes, a cliente... É um período muito conflituoso da vida, né? Principalmente da mulher. Porque a mulher, ela, em quase todas as situações, ela é a parte vulnerável. Ela é a que ganha menos, ela é a que, às vezes, parou de trabalhar. Mais, né? É a que cede mais, é a que pensa mais nos filhos. Então, eu falo assim, normalmente elas chegam para a primeira consulta. Às vezes ela some e volta a te procurar 6 meses depois, 1 ano depois, porque ela ainda tenta. E a mulher tem essa questão de tentar, né? Mas sempre que eu sou procurada, às vezes ela não tem prova de nada. E realmente, naquele momento, se ela entrar, talvez, com uma ação, ela vai sair prejudicada. E, gente, desculpa, não tem outra maneira, eu acho, na minha opinião, né? Print, foto. Chegou a fatura do cartão de crédito? Tira foto, guarda. E às vezes a mulher fala assim, ai, doutora, mas eu tô traindo ele fazendo isso. Não, você não tá traindo ninguém, você tá se precavendo. É porque a gente tem essa cultura de que o homem cuida das finanças no casamento e ele não precisa falar nada pra mulher, o que é errado. É errado. Porque na igualdade de gênero a gente diz o quê? Obrigações e deveres, né? Deveres e obrigações do casamento. Igual. E por que você vai esconder a fatura do seu cartão? Porque a mulher, às vezes, sai de um divórcio, ela não sabe onde ele tem conta no banco. E fica esse alerta. Alerta. As mulheres precisam, junto ali com seus maridos, porque afinal de contas nós somos também pró-casamento. Uma conversa viu, gente? aberta, né? Essa conversa aqui abrange a saúde dos relacionamentos, criar uma identidade de casal. Sim, não, precisa, identidade financeira de casal. Eu sempre falo nos divórcios também gente, metade deles não aconteceriam se no início do relacionamento você conversar sobre algumas questões difíceis. Sim, então, perfeito. Religião, filhos, se quer ou se não quer ter filhos. Já vi casal se separar porque, de repente, depois de casado, o marido ou a mulher fala, não, mas eu não queria ter filhos. Mas aí você não pode abrir mão de um sonho pelo outro, né? Às vezes é um sonho seu. Então, religião, filhos, finanças. Patrimônio antes do casamento. Patrimônio depois. Procurem um advogado, falem sobre o regime de casamento. Pacto antinupcial. Exato, um pacto, sei lá, mas pensem em tudo e conversem. Diálogo é a chave ali, né? Para não gerar depois um problema maior. Mas nos divórcios eu falo, olha, se você já está dentro desse problema, vamos minimizar ele, para que você não saia prejudicada. Porque ali vai haver uma ocultação de patrimônio. E você tem que tentar minimamente, depois a gente tem nossos meios jurídicos de tentar alcançar contas e tudo mais, tal, mas até aí... Porém, se você leva tudo mais facilitado ali para o juiz, ajuda, né? Então eu falo, não é traição, não é... Você não está sendo desonesto fazendo isso, mas se você está pensando em se separar, está pensando em entrar com uma ação de alimentos, tem que provar que realmente a pessoa não quer pagar e ela pode pagar, né? Porque a gente não está pedindo para um pai pagar o que ele não pode, obviamente. A gente está pedindo para ele manter o padrão de vida, se ele está andando com um carro de luxo, que o filho possa também minimamente ter uma vida compatível a dele, né? Sim. Então eu acho que pelo menos esse tipo de prova a gente tem que juntar, né? Sim. Muito bom. Infelizmente, às vezes a pessoa,
quando, Agir né? pela emoção, né? Quando Não é razão. divorcia, exatamente, quando divorcia o homem, né, aquele que é provedor da sua família, né? Quando ele se divorcia, ele tende a achar que, olha, o que eu gastava era muito, eu não vou continuar gastando isso com o meu filho, porque a minha ex vai se beneficiar. Isso é uma constante, infelizmente, né? Então, a gente tem que também desmistificar isso, porque o que nós estamos falando é do bem-estar da criança, ainda que de alguma forma tenha a ver com a vida da mãe. Sim. Né? Mas eu acho que isso tem que ser um pouco separado, porque gera um conflito, né, entre o ex-casal, e acaba prejudicando a criança sofre. A criança fala, nossa, até ontem eu tinha tudo, agora meu pai foi embora, agora eu não tenho nada, e agora minha mãe fica chorando e brigando com o meu pai. Então isso é uma bola de neve, né? E isso abala psicologicamente a mãe, abala a criança. E são feridas, né, que só vai ter um reflexo mais à frente, porque naquele primeiro momento, se a gente for falar em aspecto psicológico, a criança ainda está assimilando tudo isso, inclusive, né, o comportamento da criança vai ser sempre na tentativa de resolver a situação dos adultos. Né? Então, não, calma, eu posso ajudar. O que não é um papel dele. Não é um papel dele. Se sente culpada, mas né? o movimento sempre é esse. Então, assim, o contrário também é verdadeiro. Quando a gente fala de uma mãe que tem até então uma boa situação financeira, certo? E aí começa a falar, não, eu não quero os alimentos, eu não preciso disso. Por uma questão de orgulho. Primeiro, alimentos é direito da criança, nem que abra lá uma conta, poupança. Existe até um fenômeno, né? Desculpa te cortar, que às vezes uma mãe faz isso e ela acaba sobrecarregando os pais dela. Eu já vi muito isso acontecer na família, né? Porque, querendo ou não, a pessoa não tem condição e aí se socorre nos seus próprios pais que já fala, não, dele eu não quero nada e eu vou. Só que, no fim, idosos, né? Pessoas que já estão ali com a vida tranquila, acabam assumindo esse papel. Teve um caso que a mãe tinha uma carreira na área de saúde, estava estudando, inclusive, medicina, mas por enquanto ela tinha ali 2 plantões. E ganhava razoavelmente bem. Quis ficar com a guarda da criança, justamente por um orgulho em não prestar alimentos para o pai. Então, não queria deixar a moradia fixa da criança com o pai para não ter que prestar estes alimentos. Bom, resumindo, gente, o desfecho desse caso, tivemos que acionar conselho tutelar, abandono de incapaz, porque, né, com toda a cautela, começamos a verificar qual era o horário ali que a criança ficava sozinha, a criança esquentava a própria marmitinha e tal. Como uma mãe moderna, uma mãe solo, que nós estamos aqui e respeitamos muito, a gente sabe o desafio que é. Mas olha só essa semente do mal que foi o orgulho para essa situação. Porque numa situação dessa, ela está ali buscando o melhor, ela está se esforçando. E imagina a crítica social de uma mãe ausente, certo? Mas tinha numa rede de apoio ali um pai, ainda que ela não estivesse contente com isso. Então, quando não tem esse pai, quando não tem os avós... Desculpa, ele estava disposto a participar. Ele estava disposto. Ele estava disposto, porque eu fui procurada pelo pai e pela madrasta, inclusive. Então, e aí, por fim, né, depois de longo tempo, porque até então a gente sabe o quanto a justiça também protege o direito dessa mãe de exercer a maternidade, mas a gente teve que provar realmente que não estava fazendo bem, até por conta dos reflexos, a ponto da criança, por conta de TikTok, acessar o CVV, né, que é o Centro de proteção à vida, de valorização da vida, ter uma denúncia, e como o e-mail era da escola vinculado ao do pai, o pai recebeu. Então, ele confidenciou, né, desejos internos ali, vejam, uma criança de 9 anos. Então, quando a gente fala da mãe como um pilar importante dentro da família, seja ela ali nessa instituição familiar, casamento e filhos, ou ela sozinha, solo, como é importante que ela esteja bem, que ela seja bem resolvida.
Então, uma boa assessoria jurídica, uma boa assistência, porque nós, como advogadas que atuamos também em direito de família ali, a gente atua como psicóloga, Muito. como alguém que vai ali acalmar os ânimos, que vai diminuir um desejo de vingança, porque existe. Né? Diminuir o ódio do coração. Eu vejo Vai isso amenizar, muito, né? muito, vai amenizar. E muitas vezes aquela mãe te procura, né? E, eu quero isso, eu quero aquilo. Não. Você, como advogada, não é porque estão te contratando que você tem que fazer aquilo. Não, muitas vezes você ou tem que dispensar um caso, ou você tem que conversar e dizer, olha, não é o melhor. Não será o melhor para você, nem para o seu filho. Né? Então, você tem que ter essa consciência de quando te contratam ali, principalmente na área de família, você não pode visar só... o direito é muito amplo, né? E subjetivo também ali. Então, você não pode visar só aquilo. Você tem que ver o contexto todo familiar, todo o contexto ali psicológico da mãe, da criança, do pai, de tudo, né? Então, você não pode simplesmente... eu vou aplicar a lei porque é assim e pronto. Não, em família não existe isso. E também em relação à guarda, em relação aos alimentos, saber que as situações, a vida, ela é uma constância, ela muda. Tanto a mulher pode aumentar o seu patrimônio financeiro e hoje poder prover alimentos bem melhor do que o pai e vice-versa. Assim também como o pai pode perder as condições financeiras que ele tinha, né, vivendo num país que nós vivemos, que a economia não é estável, que um dia tu pode trabalhar de carteira assinada, outra não, né? Nós, como autônomos, advogados, temos essa dificuldade, assim como todas as outras profissões liberais, que um faturamento oscila, né? Oscila, e tentar entender que com guerra, com muita briga, então a composição é a melhor forma nesse caminho. Eu trabalho dessa forma, e não inventar direito onde não tem, como a Lourdes falou, que fazer o cliente entender que o direito dele, ali ele está representando a criança. É o que é melhor para o menor, né? Sim. Então, tirar a parte emocional de que a relação entre os dois não deu certo, esquecer isso. É difícil. Eu vejo, a gente vê, né? Ainda mais para mãe, difícil. Né? Sim, é um desafio e dói na mãe, né? Dói muito. Então, assim, traçar essa linha divisória. Então, quando eu atuo, eu converso com a mãe, eu lido com a mãe para fortalecer essa mãe. Exato. Porque dali para frente vai determinar todo o resto. Então, é o que nós estamos comentando aqui hoje. A lei, ela protege o direito do menor, né? Então, e como fica esse direito da mãe? A mulher, como a doutora Ellen falou, ela tem o direito de decidir o que ela quer também a partir dali. Então, apesar de, dentro de um contexto social, cultural, já fica claro, eu sou mãe de 4 crianças, passei por uma situação de divórcio e eu estava mãe ali dos meus 3 filhos e várias vezes me foi questionado se as crianças moravam comigo. No sentido, aí eu ficava pensando, qual é o objetivo dessa pessoa? Será que ela quer saber da minha capacidade? Será que ela quer me ajudar? Se a minha vida tá fácil ou se tá muito difícil, né? Porque me vê na UAB e tal, e não sei o quê. Mas seus filhos moram com você? Já me perguntaram isso também. Mas por quê? Porque parece incompatível, né? Maternidade e carreira. Mas não é. O que precisa... Não, nós estamos dizendo aqui que é fácil, certo? Quantas vezes vocês já ouviram? Nossa, como você dá conta? Não, eu não dou. Isso. Eu não dou. A resposta é essa. Muitas vezes eu tô surtando mesmo, eu tô cansada, eu quero dormir. Mas é isso. Então, é o que você acabou de falar. O trabalho e a maternidade, as pessoas olham como se fosse algo incompatível. Não deveria ser. Exato. Por que ser pai e trabalhar é normal e ser mãe e trabalhar não é normal? Não é normal. Então, é algo que deveria mudar, né? E aí, vamos pensar que maternidade está mudando já há algum tempo. Sim. E é até interessante porque a gente veio aqui caminhando, né, nesse nosso papo aqui, e de repente a gente tocou no âmbito do divórcio, porque parece que é
momento em que a questão da maternidade desperta, floreia de uma forma que fala, nossa, e agora? Quem vai ser a mãe da criança? Né? Fica muito evidente. Mas nós precisamos falar de maternidade socioafetiva, de maternidade adotiva, que é uma realidade, Minha, né? por exemplo. Veja só, então vai trazer essa tua experiência pessoal. Também, então hoje a foi gente já emocionante. fala de adoção, de direitos que estão equivalendo. Então, aqui somos todas mamães biológicas, né? Temos mãe adotiva e tem também a mãe de pet, Também. né? A lei Tem também. Então, e a lei está protegendo essa maternidade. Então, agora esse momento aqui desse capítulo nosso, falar dessa maternidade socioafetiva, dessa maternidade também que é diferente, mas a gente está trabalhando esse mês nessa temática. Mãe é mãe. Certo, meninas? Sim. Não, a maternidade socioafetiva eu acho incrível. Sim, tanto a maternidade quanto a paternidade socioafetiva. Sim. Porque, assim, se você for pensar num contexto histórico, ela sempre existiu. Antigamente, por exemplo, falecia, né, que era mais difícil ocorrerem os divórcios, mas um homem ficava viúvo, casava com outra mulher. Essa mulher criava os filhos. Muitas vezes ela, né, fazia o papel ali de mãe. Sim. E hoje isso não existe também? Uma madrasta que cria. Existe. Seja a cada 15 dias ela tá ali dando amor, carinho para o filho do marido, seja, no meu caso, por exemplo, que eu moro com os meus enteados. Então, você tá ali exercendo a maternidade. Apesar dela não ser a sua maternidade biológica, Sim. você está exercendo os cuidados diários também, vendo a lição, levando na escola, a festa do amiguinho, sabendo da fofoca que veio da amiguinha da escola. Então, isso é a maternidade. E aí, muitas vezes, né, você via muito, antigamente nos casos dos padrastos, por exemplo, né, mas eu criei como filho, para mim ele é um filho. E aí veio o direito agora e foi lá e chancelou isso. Falou, não, sim, ele é filho, sim. Porque o filho socioafetivo, ele também é filho. Então, se eu reconheço aquela pessoa que me criou como pai, por que eu não posso ter ela na minha certidão de nascimento? Por que eu não posso ter lá 2 pais? Né? Ou uma mãe, um pai que abandona o filho, some, nunca mais aparece, e de repente ele é criado por outra mulher ou por outro homem. Aquela mulher é menos mãe porque não saiu da barriga dela? Ou aquele homem é menos pai porque não saiu da barriga dele? Então, hoje existe essa maternidade, paternidade socioafetiva que veio ali para legalizar o que já acontecia antigamente, né? O que é muito legal, porque tem todos os efeitos sucessórios, todos os efeitos patrimoniais e tudo mais, mas eu acho que mais do que isso, ele traz um conforto para aquela pessoa que foi criada por um pai, por uma mãe, né? E que chama de mãe, reconhece como mãe, como pai, e para aquela criança que cresceu com aquela figura materna e paterna. Então, isso, além de ser muito bonito, é algo que o direito, assim, ele tem que mudar. Porque se as famílias mudam, o direito tem que mudar, assim como a do pet, né? Então, separa, aí tem a guarda. Fiz, mês passado, 2 guardas de pet. Eu não tenho pet, mas eu achei incrível. Eu falei, nossa, que legal. Eu adotei, e aí eu saí de lá, do local que eu adotei, assinando um monte de documento. Eu me senti saindo da maternidade com a minha gatinha. Que legal. Com responsabilidade jurídica. Eu já discuti alimentos de pet. Já discuti alimentos. Também, num caso do mês de divórcio. passado, eles estavam brigando porque tinha um plano de saúde do pet e os banhos, né? Banho, vacina, não sei o quê. Então, e quando eu levei para ação ali, para petição, eu fiz a mesma planilha que eu faço para uma criança. E eu, nossa, a ração. E ainda pensando, né? A ração do pet é tudo isso, gente. É caro vacina de. É caro veterinário. Eu recordei uma situação bacana, guarda socioafetiva. A moça viveu durante 10 anos com uma pessoa, a criança tinha na época 5 anos, quando essa pessoa era viúva, de viver em uma união estável, essa criança cresceu, na época ela tinha acho que 14, 15 anos, e foi uma das ações mais emocionantes que eu fiz. Família. A adoção
o reconhecimento da maternidade socioafetiva. Isso. Ela tem 2 mães nos documentos, no RG, na certidão de nascimento. E aí que é legal, né? Porque isso também é uma diferença jurídica muito grande. Por quê? Muitas vezes, quando você vai fazer o reconhecimento da paternidade e da maternidade socioafetiva, gera um ego na mãe e no pai, né? Então, peraí, porque a adoção, ela desvincula o pai e a mãe, né? Então, uma vez que você adota uma criança, a criança recebe uma nova certidão de nascimento. E vem lá o nome ou da mãe ou do pai. O nome da mãe biológica ou do pai biológico é suprimido da certidão. Não Isso, existe. não É como existe. se nunca tivesse existido. E na socioafetiva, não. Ficam 2 pais, 2 mães. Né? Os avós aumenta, 2 avós, de cada... né? Sim, De cada lado. Então, muda muito. eu falo E que aí o ego ali daquela mãe, daquele pai, não fica talvez tão abalado. Porque, sim. peraí, você quer que sua madrasta seja Aí, sua mãe? A Não. mãe faleceu num acidente de carro, depois de 10 anos o pai faleceu. Ficou sua madrasta e a mocinha de 14 Nossa. anos. Aí eu provei com escolar, com o contrato Sim. das escolas durante esse ano todo, festinhas, foto, Aí, com 14 anos, boletim né? escolar. Também é legal. Você ouvida e Ela foi você ouvida, reconhece ela falou, como mãe? quero, Sim, quero. Eu sim. vejo que casos Foi muito como- legal. vejo que casos como esse acaba deixando concreto o amor, e a gente fala tanto, né, no mês das mães, porque mãe é Sim. amor, porque amor é mãe, mãe é Sim. amar, e realmente deixa o amor em concreto e, de alguma forma, também repara, porque pensa, por quem você é criado, por quem você é cuidado, vai determinar sua identidade, E os a gente fala desse referenciais. trabalho, então é um reconhecimento desse trabalho Sim, que você entendeu? exerceu para alguém que não saiu da sua barriga, É isso né? aí. Para alguém que não é seu filho biológico, né? Que É a a gente nem usa reparação. mais esse termo, mas Sim, então é sim. o reconhecimento desse amor, né? Sim. Eu acho lindo Amor isso. verdadeiro mesmo, né? Porque É uma escolha, porque pai e mãe não é escolha. Justamente. A Sim. gente nasce pronto. Nasce pronto. A maternidade socioafetiva é uma escolha, né? Sim. Isso é o mais bonito. Gente, nós estamos caminhando para o nosso final aqui, digam Mas antes, a gente quer abrir esse parênteses aqui para falar também dos direitos da mãe advogada. Porque muitas mulheres advogadas até desconhecem ali no momento de maternidade, uma vez que exerce uma advocacia autônoma, se vê desamparada. Mas será que está? Não, não está. Então, nós queremos falar aqui sobre direitos que, Já de quero alguma aprender. forma, essa mulher advogada, ela tem o direito de requerer, mas também vamos aqui trocar aqui algumas experiências pessoais em relação a isso, até mesmo no exercício, e de alguns testemunhos aqui de colegas nossas. Então, primeira coisa, a mulher, mãe, advogada, tem o direito à isenção da anuidade da OAB no ano em que seu bebê nasce. Tá? Eu tenho experiência pessoal. Eu também, estou renovando pelo 2º ano. Olha que legal. Né? Tem que ter algum crédito da maternidade, né? Então, eu fiz uso disso, juntei lá todo o necessário, né, junto à OAB São Paulo, dentro do site da OAB São Paulo, e tive a isenção da minha anuidade lá em 2022. Foi na gravidez ou foi na... Eu informei na gestação, na gravidez, quando eu já tinha ali mais ou menos a data prevista mesmo, né, encaminhando para o nascimento, porque é no ano No exercício, que a criança, né? no exercício que você tem a criança. Né? Isso, Eu isso também mesmo. formei na gravidez e depois juntei a certidão de nascimento. Aí depois tem que juntar a neném. certidão de nascimento para validar mesmo, tá? Mas a princípio já fica ali meio que suspenso, e aí depois valida e não entra, né, no rol dos não pagadores, dos inadimplentes, certo? Então isso é muito legal, é muito interessante, porque mostra um acolhimento, né? Então, é uma conquista da nossa classe, Sim, né? sim. É uma conquista da classe dos advogados, né? Das advogadas, que reconhece aí o trabalho e a maternidade, né? Mãe advogada. Como um apoio. Sim. E a Naquele dificuldade ano de ser, presente, talvez né? autônoma, né? Como somos autônomas, nós Isso. sabemos as dificuldades que é parar o trabalho, né? Por um período. Então, é o ano que você prepara enxoval, Todo e, aquele além de gasto, desacelerar né, do trabalho, financeiro, tem um gasto isso. financeiro. Então é um respaldo. Eu me senti acolhida. Eu também, né? fiquei Na super época, feliz. Quando eu vi que deu certo, porque foi Sim. uma amiga que me indicou, que indicou. eu falei, vou tentar, enviei.
Quando eu recebi o e-mail de que ia haver a isenção, eu falei, puxa, que legal da OAB com a mulher, né? Que Sim. carinho que eu recebi agora É isso. no puerpério, né? Sim. Eu achei muito legal. E a outra questão, que aí já é um pouco mais polêmica, é que a mulher, quando nasce o bebê, a mulher advogada, tem um direito a requerer suspensão de prazos dos seus processos em que ela figure como a única patrona, a única advogada deste processo. Bom, estamos aqui com opiniões divergentes, porque eu também requeria suspensão em um prazo. Na verdade, eu tinha uma audiência também marcada, e é interessante porque a data prevista da Aurora estava entre o dia, lá para o dia 17, e no final eu tive que marcar uma cesárea no dia 10. E aí a audiência era no dia 11, né? E aí eu falei, meu Deus, aí já entrou um desespero, porque eu falei, em que momento agora do processo eu informo isso? No momento que a criança tá para nascer, depois que a criança nasceu, porque eu já faltei na audiência, né? E aí uma colega falou, não, ó, já agora, peticiona, informa lá, junta todas as provas, junta a data prevista da criança, os exames, tudo bonitinho, e pede essa suspensão. Aí fiz o balcão, como posso falar aqui? Foi por telefone, o meu balcão. Aí eu liguei na vara, na época, balcão telefônico, não tinha o virtual ainda. Liguei lá e consegui. Então, mas olha Tá, a polêmica agora que você falem. acabou de falar. Por Fale aí. exemplo, você falou, o meu parto era agendado para tal data e eu tive que agendar uma cesárea. Vamos supor que eu tenho um parto, o meu parto está agendado da Antonella para 17 de setembro, por Sim. exemplo. Provavelmente eu não chego no dia 17 de setembro, né, que dá as 40 semanas. Se minha bolsa estoura antes e eu tenho uma audiência no dia seguinte, como eu vou informar anteriormente? Eu não vou informar, concorda? Eu estou indo para o hospital. Sim. Exato. E aí? Se o juiz aplicar a lei e falar faltou, é revelia. Então, no caso, a medida seria informar que precisa que seja suspenso por causa da gestação. Exato. Mas Anteriormente, aí, eu entendo. Anteriormente. Não, né? anteriormente, né? Numa urgência, aí obviamente, né, que Teria que justificar uma ausência. tive um problema de saúde É, concomitantemente lá com o ato que deveria ser praticado, um prazo ou uma audiência. Aí, obviamente, que você depois vai ter que alegar essa justa causa para não ter nenhuma penalidade, né? Então, mas tudo os juízes depende. estão Agora, aplicando, se você né? Antes, sim, aí, né, prerrogativas da OAB, né? Vamos procurar as prerrogativas para a defesa. Tem prerrogativas da mulher advogada. Olha só. Tá? Então, isso é importante. Já estou anotando minhas diquinhas aqui. Eu sou membro da prerrogativa. Olha então, que bom. nossa OAB Guarulhos super atuante, né? Ouvidoria da mulher. Ouvidoria da mulher também, né? Pode ser utilizada como um mecanismo aí para se chegar até prerrogativas também. Sim. E tudo isso para que a mulher tenha esse respaldo. Né? Exato. Esse respaldo nesse momento tão importante que é a maternidade. E, gente, é muito interessante, porque como mamãe ali de terceira viagem, na época, minha bebê tinha acabado de nascer, e eu estava no mercado, e aí eu olhei assim do lado, vinha passando uma grávida. O meu pensamento... Não, gente, eu não consegui controlar aquele pensamento, vou confidenciar aqui no nosso podcast. Foi assim, ai, coitada dela. Eu com a minha bebê recém-nascida. Você sabe o que eu tô falando? Recém-nascida do bebê conforto, eu aqui no carrinho e ela grávida. Eu falei, ai, coitada. Em que sentido? Fica o meu apelo, ajudem as grávidas. Obrigada, gente. Tá aqui, gravidinha. É a nossa representante. É difícil, está representando, mesmo. Porque os aspectos nossos, dos hormônios e o psicológico afeta, não é que a mulher perde todos os sentidos, não. Mas há uma mudança. Sim. E é um estado, inclusive, que é temporário, pode ficar mais acentuado ali no puerpério, né, que é o pós. E a minha última experiência como mãe, né, eu estando advogada, foi estar atendendo ligações do fórum por causa de um agendamento que eu tinha enquanto a criança estava fazendo o teste do pezinho, foi horrível. Então, eu tive que entrar no banheiro, colocar o telefone aqui, não sei o quê, porque eu precisava que aquele agendamento saísse, era uma perícia, um caso de família. Enquanto a minha criança estava fazendo o teste do pezinho, né? Então, o papai estava lá ajudando, mas eu não estava naquele momento, e assim,
como estava o meu emocional? Eu tinha acabado de ter um bebê, eu estava dentro da maternidade. Eu falei, 7 Certo. dias de uma eu fiz uma cesariana. audiência com 4 dias de vida da Valentina. Coloquei o bebê conforto dentro da sala de audiência, porque a juíza não remarcou. Também não modificou para online. Então, imagina, como que você acha que eu estava com 4 dias de um bebê nascido? Não tinha cabeça, não tinha vontade de estar ali. Não tinha vontade de estar ali. E aí, como que você o próprio vai? corpo pede. Descanso. O nosso instinto, que isso eu já busquei linhas psicológicas para entender. O corpo da mulher, ele fica todo voltado para cuidar daquela É o cria. mom brain que falam, né? O seu cérebro, ele volta inteiro para cria Pra mesmo. cria. Você perde a memória, você não se concentra, a pessoa fala com você, parece a Dory do Nemo. A sua atenção está toda voltada Tá toda ao voltada. serzinho. Exato. E aí vem a situação e fala, volta a atenção para cá que Sim. você precisa dar conta. Bom, resumindo, eu voltei para a maternidade, justamente para poder ver os pontos, porque havia sido cesárea, e acabei ficando internada com risco de pós-eclâmpsia, eclâmpsia pós-parto. Então, foi um desafio, eu levei bebezinha comigo, esposo ficou lá comigo, entende? E você com outros filhos também em casa. Eu com os meus filhos em casa, e assim, olha o desafio. Então, fica aqui, né, a nossa troca, que a gente não fala somente dos aspectos jurídicos, como se não houvesse uma emoção nisso, não, muito pelo contrário, tem essa sensibilidade, esse olhar da mulher enquanto advogada, e nós mesmos temos aqui as nossas experiências como mães, e aí eu quero agora pedir a cada uma das convidadas ilustres aqui, para que deixem as suas homenagens para as mães que vão nos assistir aqui no podcast. Doutora Ellen, me agradece, obrigado. que é o finalzinho. Obrigada. Primeiro, uma diquinha básica que eu acho que isso vai ajudar no futuro do coração e na vida de cada uma mulher, que é bem importante. Recolha uma previdência social, o INSS, sabe? Mesmo que você seja uma pessoa que escolheu ficar na sua residência, advogada autônoma também, pague seu INSS, porque lá no futuro, quando a gente estiver com os 65 anos, ou precisar de um auxílio maternidade, de um afastamento por um acidente de trabalho, ou um acidente, uma doença, seja lá o que for, você vai estar coberta, e isso é importante. Uma segurança financeira, ela abranda também um coraçãozinho, porque tem necessidades básicas, né? Todas nós. Então, já ajuda. Eu acho que essa é uma contribuição. É um presente para vocês, queridas. Obrigada. E feliz beijo Dia das no Mães. coração. Feliz Dia das Mães. Que Deus dê muita saúde e discernimento para a gente criar essas crianças, gatos, cachorro, tudo que tiver de pet, que é bom para o coração. É alegria, né? Muito bem. Doutora Louise, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Dê um feliz Dia das Mães. Gente, eu acho que o tema foi maravilhoso do início, que mãe é mãe, e eu acho importantíssimo falar disso, volto a falar que mãe realmente é mãe. Mãe de pet, mãe biológica, mãe socioafetiva, mãe que cuida do sobrinho, mãe que cuida, enfim, todo tipo de mãe, porque a mãe, ela se doa, ela exerce ali um trabalho que é incansável. Então, eu acho que esse Dia das Mães, eu gostaria de parabenizar todas as pessoas que praticam a maternidade, né? Não só a mãe, todas que de fato praticam a maternidade, porque é um trabalho lindo, é um trabalho muito cansativo, mas muito recompensador. Então, um feliz Dia das Mães a todos os tipos de mães. Muito bem. Doutora Alessandra Casten, ela que cuida do dinheiro da nossa OAB Guarulhos. Oh, meu Deus do céu. Mas é uma mãe incrível, uma mulher valiosa. Muito obrigada pela sua presença aqui e cumprimente. Obrigada. Eu agradeço. Foi muito bacana, muito enriquecedor participar aqui com vocês. São advogadas maravilhosas, experientes. O nosso tema hoje tem tudo a ver com a nossa doutora Luíse. Eu gostaria aqui de parabenizar todas as mães em nome da doutora Luíse. Obrigada. Que é a nossa mãezona, que eu posso dizer, está grávida, né?
do seu filhinho. Eu desejo, em seu nome, tudo de bom, muita saúde, o que toda mãe deseja para o seu filho, né? E também que você tenha muito apoio, muita inteligência emocional, que sua carreira vingue com muita felicidade também. Cercada de tantas mulheres maravilhosas, Sim. com certeza. Você sabe que nós estamos aqui por você e por todas as advogadas que necessitarem, porque Sim. todas juntas somos uma. É isso aí. Né? Então, eu parabenizo a todas, estou muito feliz de estar aqui hoje. Sou uma advogada civilista que já me aventurei em algumas questões da área de família, né? E sou uma entusiasta, né, da questão feminina, uma defensora da questão feminina. E estou aqui sempre para o que for necessário, viu? E agora a doutora Fernanda, como sempre, conduzindo brilhantemente todas os nossos eventos e as nossas experiências. E a você também eu desejo um excelente Dia das Mães, para a doutora Ellen, para minha mãe, para minha irmã linda, que é uma mãe para mim. Viu, minha irmã? Tá vendo? Minha irmã é uma mãezona para mim. Um beijo, Gláucia. Muito bem. Vou até aproveitar aqui também, já vou deixar registrado, que senão minha irmã também fica com ciúmes, porque ela é uma mãe para os meus filhos. E, de fato, é sobre isso que nós estamos falando, né? O quanto o trabalho invisível precisa dessa rede de apoio. Então, nós falamos de figura feminina, nós falamos de figura materna. Então, essa entrega, como a doutora Luiz disse sabiamente, nós queremos parabenizar, nós queremos homenagear a todas as mulheres que fazem este papel como mãe, que exercem maternidade. Então, para encerrar, quero dizer o seguinte: mãe é mãe e toda mãe merece respeito. Mãe não tem padrão, mas tem valor. Então, nos vemos no próximo episódio. Muito obrigada.